Já esperou algo e não alcançou? Olá, hoje é domingo, dia 21 de outubro de 2023. Nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe o que nós fazemos aqui. Nós estamos num compromisso de ler a Bíblia toda, lemos um capítulo da Bíblia por dia e todos os dias deixamos um breve estudo com mais informação sobre esse capítulo. Às vezes pegamos um trecho grande do capítulo, às vezes um trecho pequeno, mas o fato é que nós procuramos trazer um pouco mais de informação sobre o texto bíblico para você. Além disso, antes de começar o estudo, você sabe, eu às vezes sou cansativo nisso, repetitivo, mas é importante para que você possa investir na sua própria vida espiritual, que você possa ter um método de leitura da palavra. Nós sugerimos aqui a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a ler o texto bíblico de maneira sistemática. Todos os dias temos lá um trecho do Velho Testamento, um trecho novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Se você fizer a leitura toda, no final de um ano, você terá lido a Bíblia completa. Aqui na descrição desse áudio nós temos também várias indicações de literatura. Eu indico o livro do Cacau Marques, Palavras que Transformam, indico também os comentários que estou utilizando para este estudo. Por exemplo, a Alane, que volta e meia nos ouve aqui, me pediu o comentário, já comprou o comentário Esperança lá e já está lendo. Abraço para você, Alane, abraço para aqueles que estão me ouvindo. Além disso, nós colocamos aqui, todos os dias, nós temos aqui na descrição do áudio, os dias que nós temos estudos bíblicos na igreja. Temos as segundas, as quartas-feiras, as quintas-feiras e aos domingos temos a escola dominical. Temos a escola dominical domingo de manhã e domingo à tarde. Domingo de manhã eu estou lá, seria um prazer se você fosse me visitar, fosse se encontrar comigo e a gente pudesse estudar um pouco a Bíblia juntos. Hoje eu vou ler somente 2 versículos do livro de Isaías, no seu capítulo 21, os versículos 11 e 12. E a pergunta é, já esperou algo e não alcançou? Diz assim, sentença contra do mar. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que hora? Respondeu guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Texto emblemático, o livro de Isaías é assim, tem sido para mim um grande desafio estudá-lo, compreendê-lo, e eu acredito que para você também. Mas também tem sido um grande aprendizado gastar tempo estudando ele. Isaías 21 vai enfatizar novamente o juízo de Deus contra a Babilônia. E há um paralelismo muito grande entre o capítulo 21 e o capítulo 13. E você se lembra lá quando nós estudamos o capítulo 12, nós falamos que ali se encerrava um trecho do livro de Isaías. Ali havia cessava a promessa de vingança contra os assírios, na verdade. Deus falava do juízo que viria sobre os assírios, depois deles serem utilizados como instrumentos pelo próprio Deus para julgar a Israel, e começa no capítulo 13 a palavra contra a Babilônia. Isaías vai antever a Babilônia como um império futuro muito poderoso, porque ele via os assírios em declínio. É bom destacar que Isaías vai ser um profeta que vai viver no período pré-exílico e pós-exílico. Então, ele vai ver uma Babilônia que não era um reino tão significativo e ele vai ver essa Babilônia tomando Judá e levando o povo de Deus para o exílio. Mas o fato é que esse capítulo 21, nos seus versículos 1 até o versículo 10, são um espelho, digamos assim, claro em relação à Babilônia. É bom ressaltar aqui, nós já falamos isso, Isaías destaca a Babilônia como uma referência à grande oposição que Deus e a sua palavra têm. Tem um efeito específico sobre juízo sobre Judá, mas também tem um efeito específico que é escatológico. Difícil dizer até que ponto Isaías tinha plena consciência disso, mas o fato é que Isaías estava sendo utilizado como boca de Deus. Antes de voltar ao seu próprio povo no capítulo 22, o que ele vai fazer? Isaías começa o capítulo 21 e vai tratar da Babilônia até o versículo 10. Depois, ele vai falar de um vislumbre de salvação para outras nações, entre os versículos 11 e 17. E essa é uma temática recorrente em Isaías, lembre-se, ele fala do castigo de Deus
ele fala da redenção dada por Deus em Cristo, que virá alguém que vai redimir, e ele fala que esse alguém que vai redimir vai sempre trazer o quê? Vai sempre trazer a expansão dessa redenção a outros povos. Nós vimos isso na profecia contra os egípcios, nós vimos isso nas profecias contra os etíopes, nós vimos isso na profecia contra os moabitas. Deus, em suas profecias, está trazendo à tona a ideia de que ele há de resgatar um povo que ultrapassa o entorno, que ultrapassa Judá e que alcança o entorno do povo que foi chamado originalmente, que foi o povo de Israel. E de alguma forma, o entorno já havia ouvido falar do profeta Isaías. Isso fica claro para a gente aqui nos versículos 11 e 12. Sentença contra Dumá. Dumá era um oásis e tinha uma cidade chamada Seir. E olha, gritam-me de Seir. Gritam-me de Seir. Em outras palavras, alguém de fora do povo de Judá grita Isaías. E Isaías age como um guarda. Ele precisa vigiar a ação divina para ver se ela é uma ação de juízo, se ela é uma ação de salvação. Ele vai recebendo a direção de Deus e vai falando, ora de Deus falando como juízo, ora de Deus falando como salvação. Muito parecido o que ele fala aqui da ideia de um guarda, como aquela que está posta no versículo 6 do Atalaia, que é alguém que é o ajudador, o discípulo que também ajuda a ouvir a voz de Deus. Nesse caso, Isaías está aqui colocado como um guarda, como alguém que vigia. E Isaías não tem como dar a Dumá uma resposta. Veja que interessante. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que hora? O povo de Seir está gritando e perguntando a que hora virá a nossa esperança. E é importante ressaltar que esse povo está gritando porque muito provavelmente tem ameaça ao seu redor, e essa ameaça é de ordem militar, mas representa um povo que vai gritar e pedir socorro por causa de uma ameaça militar, mas que no caso de Isaías também tem uma representação importante de alguém que clama pelo próprio povo de Judeu como a resposta. Isaías ouve o grito, mas ele não tem como dar a Dumá uma resposta. Ele estende a promessa aos gentios, mas a resposta não é ainda uma resposta decisiva. Não há como dar uma mensagem clara de libertação a Dumá. E por que ele não tem como fazer isso? No versículo 10 ele dá uma resposta clara ao povo de Judá de que haveria de vir uma libertação. No versículo 12 ele não tem como fazer isso. A resposta dele é significativa no sentido de dizer àqueles que estão de fora, voltem, perguntem de novo. Então, embora Isaías não tenha condição de dar a resposta no momento exato sobre a restauração, ele vai dizer aos povos do entorno, voltem, voltem e perguntem novamente quando chegará a salvação até vocês. As profecias de Isaías têm múltiplos significados. Do que a gente tem feito com os estudos aqui, eu falo claramente que o profeta enxerga o contexto do seu tempo na mão de Deus, a mão de Deus no contexto do seu tempo, castigando o povo. Contudo, o profeta também é estimulado a dar uma mensagem de salvação que não está vinculada ao momento exato do seu povo. Isaías vai falar da promessa de salvação múltiplas vezes, como se ela já fosse uma promessa real, mas ela ainda não é. Do ponto de vista da história da redenção, o povo de Judá vai ouvir essas múltiplas profecias e vai entendê-las sobre múltiplos significados. E eu coloquei aqui que o mais importante, tem alguns muito importantes a respeito disso. O povo de Judá está recebendo profecias, assim como o povo de Israel recebeu, porque sabe que está sujeito ao castigo de Deus, porque sabe que tem desobedecido a Deus múltiplas vezes. Deus soberanamente, também essa mensagem está clara em Isaías, que Deus soberanamente vai exercer juízo sobre a vida do povo pela sua desobediência. E vai usar contra o seu povo muitas vezes as pessoas que estão no entorno, os povos que estão no entorno. Essas profecias servem para quê? Simplesmente para mostrar que o castigo de Deus virá? Não. Serve para chamar a atenção ao povo de Deus, ajudar de que eles precisam voltar os olhos para Ele,
de que eles necessitam retornar os olhos para Deus. Mas nós também vemos nas diversas mensagens que a promessa envolve a salvação de outros povos. Outros povos seriam recebidos e enxertados na videira. De maneira geral, portanto, a história de Isaías é a história que nós lemos do Evangelho, a história da criação, a história da queda, a história da redenção do povo. Mostra, portanto, com muita clareza a dimensão de fracasso humano. Olhar para Isaías é reconhecer fracasso humano, é reconhecer necessidade de intervenção de Deus, é reconhecer a ciência do juízo de Deus. Especificamente para o capítulo 21, nos versículos que eu li sobre Dumá e especificamente sobre Seir, significa crer que Deus haveria de trazer uma promessa para outros povos além do próprio povo de Israel, e que esses povos também seriam alcançados pela salvação. Mas é algo importante nós observarmos nesse texto que, embora Isaías não consiga dar a resposta de imediato a Seir, ele convida o povo de Seir a voltar e perguntar novamente. Por isso eu te perguntei se você já esperou algo e não alcançou. Por isso o tema do estudo de hoje é: já esperou algo e não alcançou? É extremamente frustrante quando nós estamos esperando alguma coisa e nós não alcançamos. O povo do mar, o povo de Seir, grita a Isaías e fala: quando virá a nossa salvação? E Isaías não tem palavra para dar sobre quando haverá de vir a salvação. Mas Isaías insta com o povo de Seir para que eles perguntem de novo, para que eles se aproximem e que eles perguntem de novo quando virá a salvação. Curioso é que nós, muitas vezes, quando não temos a nossa esperança atendida, ou a nossa esperança é adiada, nós tendemos a parar de buscar e nós tendemos a não insistir nas perguntas. Deus não há de responder todas as coisas que nós pedimos, nem há de responder a todas as nossas esperanças, mas Deus espera que possamos chegar até Ele e conversar com Ele, perguntar para Ele sobre a nossa esperança, sobre o nosso coração. O esforço de procurar a Deus e de se aproximar de Deus perguntando a Ele sobre a nossa salvação nos leva a ser confrontados por Ele, nos leva a ouvir a palavra dEle e nos leva a ser instados a buscar mais a vontade dEle e menos a nossa vontade. A promessa a Seir é: eu não tenho como dizer agora o que vem de resposta. Eu só tenho como te dizer que Seir, você pode perguntar e você deve perguntar, porque a salvação há de vir, mas eu não sei dizer quando. Esse recado é importante para a nossa vida. Deus age num contexto completamente diferente daquele que nós muitas vezes observamos e entendemos, mas Ele não perdeu a sua mão soberana. Então não cesse de perguntar, não cesse de clamar, mesmo quando você está esperando algo há bastante tempo e não alcança. Quando não alcança, Deus te insta a continuar indo até Ele e perguntando a Ele. Que Deus te abençoe.